E aí, devs? E não só os devs, os funcionários também. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Bug para Consultores. Aqui é mais focado em entender os fundamentos do ABAP, entender mais ou menos como é que funciona, toda a lógica, para que você consiga fazer um debug consciente, sabendo o que você está fazendo. Eu também vou mostrar os princípios, né, de como se debuga, o porquê que se debuga, etc. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do overview do curso. Eu vou acessar o nosso site e vou mostrar para vocês todo o conteúdo que nós vamos abordar nesse curso. Então, bora lá? Vamos descomplicar isso juntos! Então, vamos lá. Vou me colocar aqui no cantinho. Vou entrar aqui dentro da nossa plataforma. Vou entrar no nosso curso de debug. Aqui o nosso curso. Nós vamos ter inicialmente 27 aulas. Não se atentem aqui aos minutos, tá bom? Isso tudo vai ser atualizado com o tempo, porque nós estamos em gravação, certo? Aqui, no momento que eu estou gravando para vocês, estou fazendo nossa primeira aula. E aí o estado do curso vai ficar em gravação, tá bom? Então, possivelmente, quando você olhar o curso, já vai estar lá certinho em gravação. Isso é um curso pago, tem que ter assinatura e acesso 24 horas, certificação para que você consiga publicar no seu LinkedIn de forma automática, tá bom? E o nível aqui é iniciante, né? Você não precisa ter nenhum pré-requisito para que você consiga fazer esse curso de debug, tá bom? Como eu falei, aqui a gente tem a nossa assinatura mensal e anual. Aqui eu estou em euro, mas você pode mudar para real. Então você pode ter os valores em euro e em reais. Bom, vamos lá. Como eu coloquei, aqui está levemente invertido. Eu vou fazer esse ajuste, né? Mas está invertido aqui. Então, na verdade, os requerimentos são vontade de aprender, o ambiente SAP, qualquer versão, você vai conseguir fazer o debug, e os conhecimentos básicos do SAP GUI, já que a gente vai ter que logar no SAP GUI, né, para conseguir fazer todo esse debug, tá bom? Bem-vindo ao curso Debug para Consultores. Aqui a gente vai mergulhar no debug do SAP GUI, certo? Não vamos falar sobre Eclipse, até porque a ideia aqui é pegar também o público funcional, e o público funcional não tem acesso ao Eclipse. Esse curso foi projetado para te capacitar e tornar você um consultor que você consegue ler a código ABAP, debugar e conseguir achar erros primários, né? Então, assim, meio que você vai conseguir ver, entender um pouquinho da lógica, o que você está debugando, porque não adianta você debugar sem saber o que é, né? O código que você está debugando. Beleza? E aqui a gente tem toda a instrução prática orientada a projetos, né? Então a gente vai mostrar aqui na prática mesmo o debug e etc, para que a gente garanta, né, uma aplicação direta do conhecimento adquirido. O material didático é abrangente, inclui tutoriais, exemplos de código, né, óbvio, e os casos, os estudos de caso, que é o que a gente vai fazer. Suporte contínuo, então se você não faz parte da nossa comunidade do Discord, fique à vontade. Fique à vontade para entrar na nossa comunidade. Será muito bem-vindo. E nós temos consultores de todos os módulos lá. Estamos chegando aí nos 1000 consultores já. E óbvio, nós temos um certificado de conclusão que vai ser reconhecido aí pela indústria para mostrar e validar suas habilidades em debug no ABAP. Beleza? E aí, o que nós vamos aprender, né? A gente separou em alguns módulos. Eu vou colocar aqui em conteúdo de curso para ficar mais visível. Então vamos lá, a gente tem aqui, o primeiro módulo é Introdução à Programação. A gente vai, essa aula agora vai vir aqui, né, a apresentação do curso. Logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ABAP, como é que funciona, que é para todo mundo estar na mesma página. A gente vai começar criando um programa, né, até porque o que a gente mais debuga são programas e transações. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis, como é que funciona as variáveis, estruturas, tabelas e etc. A gente vai falar um pouquinho sobre condições, né, que são coisas que os funcionais, principalmente os funcionais, né, precisam entender para que consiga saber por que não está passando o código lá e etc. A gente vai falar um pouquinho sobre os loops, né? Então, como é que a gente faz uma interação de dados,
como é que a gente percorre listas, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre acesso ao banco de dados, como é que a gente vai numa tabela, que são coisas que o funcional também precisa conhecer, né? Ter um conhecimento leve aqui de banco de dados. Em relação a esses 1 minutos, é porque os vídeos que são em breve ficam com 1 minuto, por isso que aqui fica 27 minutos apenas, que é 1 minuto por aula, 27 aulas, 27 minutos. Então não se atente a isso, a gente vai atualizando aqui as durações conforme a gente vai gravando as aulas, beleza? Partindo para o segundo módulo, entendendo o código, então a gente vai falar um pouquinho sobre a tela de seleção, como é que cria uma tela de seleção, quais são os tipos de parâmetros de tela. A gente vai falar um pouquinho sobre includes, funções, forms, classes globais e locais, escopos, que é muito importante. Então você vai entender o que é um escopo global e um escopo local, porque quando você estiver no debug você precisa entender desse conceito para você saber onde você está. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre o uso do inline, que é a nova sintaxe ABAP, que também pode ser que no debug você pegue essa nova sintaxe. Então a gente vai mostrar um pouquinho as diferenças que ao bater o olho você vai saber se está utilizando o inline ou é do modo antigo ou é do modo novo de programar. Beleza? Saindo para o terceiro módulo, a gente vai efetivamente começar dentro do debug. Então a gente vai criar pontos de paradas internos. Vamos entender aqui quais são os layouts que a gente consegue visualizar de tela. A gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis locais. A gente vai falar também sobre pilha de execução. Aqui ficou variáveis locais, mas vou atualizar certinho, né? Conteúdo 18. A gente vai falar um pouquinho sobre a pilha de execução, para que você consiga navegar ali e entender certinho onde você está no debug. Vamos falar um pouquinho sobre o watchpoint, breakpoint conditions, que são condições de parada, breakpoint messages, que também é muito interessante para os funcionais, para que eles consigam saber quando que parou numa mensagem específica. Então, muito interessante. E aí a gente vai partir para a área prática. Vou selecionar 2 programas para que a gente debugue, entenda. Eu vou comentando o código com vocês, explicando o que está acontecendo. E aqui a gente finaliza com mais dois debugs em standard. Então, a gente vai debugar FB03, vou mostrar para vocês a diferença, né, entre um programa standard e um programa Z. E a gente também vai fazer um debug aqui na SE16N. A gente vai colocar ali o famoso /H, né, mudar os valores das variáveis para conseguir entrar editando na SE. Então, a gente vai ter eu vou explicar para vocês o porquê que a gente consegue mudar os valores das variáveis, etc. Então, esse é o nosso curso. É assim que ele está preparado. E essa aula é apenas uma aula de apresentação. E óbvio, Gabriel, são só essas 27 aulas. É assim, dependendo do feedback de vocês, do engajamento de vocês, a gente pode ir de acordo com o que a gente vai conversando no Discord. Eu ir adicionando novos conteúdos. Para isso, eu preciso sempre do feedback de vocês, para que eu vá direcionando alguns conteúdos, explicando um pouco mais algum determinado assunto. E aí eu crio um novo módulozinho aqui chamado Extras, que aí eu vou colocando conteúdo lá, que é para ir tirando dúvidas de vocês, conforme for surgindo. Beleza? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nos vemos nas próximas aulas. Um abração.